Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal novamente, esse canal que compartilhamos sempre do amor de Deus, baseado na Bíblia, que é a sua palavra, e trazendo lições, experiências para aplicar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, enquanto estivermos aqui no mundo, e assim seja. Hoje vamos compartilhar sobre um tema, um rei que teve o coração mudado por Deus. Um rei que teve o coração mudado por Deus. E vamos ver como isso faz toda a diferença. Se você ainda não segue esse canal, depois se inscreve aí e toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você marcando aí, você vai receber a notificação automática. E se você está gostando dos vídeos que está assistindo, nos ajude a divulgar, publique para outras pessoas. Eu quero também fazer essa abertura aqui e falar que nós temos um compromisso nessa pandemia, de todo esse horror, de toda essa tristeza que o mundo inteiro, que o Brasil, que as famílias estão passando, pelo luto, pelo sofrimento, pela dor. Cabe a nós, como cristãos, também não abrir mão do mecanismo e nem negligenciá-lo em usá-lo aquele que Deus nos deu, que talvez, ao compreendermos o significado no plano espiritual, é o maior poder que vamos lançar mão, que é o clamor a Deus. Enquanto tudo é justo, tudo é necessário no âmbito da ciência, no âmbito da medicina, no âmbito do isolamento social, todas as orientações são fundamentais para que a gente seja solidário a elas. Mas como cristãos, nós temos que ir além com a ferramenta, com o poder que Deus nos deu, que é clamar a Deus. E precisamos intensificar o clamor a Deus, para que Deus possa mandar a sua provisão, para que Deus possa concluir esse tempo que tem assolado a humanidade, e para que possamos demonstrar a glória e o poder de Deus. Um rei foi mudado, e um rei foi mudado por Deus. Nós vamos voltar um pouco na história, e é uma história que está presente nos livros de história também, não apenas na Bíblia. Nós vamos voltar ao tempo do Império da Babilônia. E o Império da Babilônia foi um dos maiores impérios de todos os tempos. E um dos seus imperadores, dos seus reis, se destacou de maneira extraordinária. Chama-se Nabucodonosor. E a sua estratégia de guerra, de domínio, era alcançar os povos. Ele levava os cativos, levava o rei cativo, levava os seus principais homens, a sua inteligência cativa, e deixava para trás só aqueles que não poderiam se mobilizar para guerrear contra a Babilônia. Mas usava-os dentro da Babilônia para conseguir trazer um crescimento de conhecimento, de obras, de poder a partir dessas pessoas. E assim aconteceu com o reinado de Joaquim. Ele era o rei de Judá, Israel, e foi levado em cativo por Nabucodonosor, e outros também de Israel foram levados. E lá havia um jovem chamado Daniel, e que também lá na Babilônia ele era conhecido como Beltesazar, porque lá na Babilônia cada um recebia um nome referente à cultura daquele tempo. O rei, ele estava vivendo um dos momentos mais extraordinários, o rei Nabucodonosor, mas ele teve um sonho. E no sonho dele, ele viu uma árvore frondosa como nenhuma outra, e que cresceu tão alto que alcançou o cume do céu, acima de tudo, e do topo dela conseguia vir todos os lugares. E essa árvore conseguiu fazer uma copa tão imensa, com tantas folhas, que todas as aves se agrupavam nela. E debaixo dessa árvore também todos os animais também se agrupavam nela para usufruir da sua beleza e da sua capacidade de proteção. E essa árvore também dava frutos o suficiente para alimentar a todos. Só que depois, de repente, no sonho ainda, veio um mensageiro no sonho, vindo do céu, e decretou que essa árvore teria todas as suas folhas cortadas, os seus pássaros dispersos, os seus animais embaixo dela dispersos, porque todos os seus galhos seriam cortados. E permaneceria nessa árvore somente o tronco e as raízes. E o orvalho ia molhar essa árvore,
e ela passaria a depender de favores, se tornaria como nada. E o rei Nabucodonosor ele ficou intrigado com esse sonho e chamou todos os seus magos para poder interpretar. Nenhum conseguiu interpretar, até que ele mandou chamar Daniel. Pelo conhecimento dele, pelo aquilo que já tinha sido falado, do poder que Deus operava na vida desse jovem. E Daniel foi chamado e o rei revelou o seu sonho para ele. E Daniel, ao ouvir o sonho, ele demorou até a responder, e lá no texto fala claramente que ele respirou fundo e aguardou para responder, e criou aquela expectativa na vida do rei. Então ele disse: rei, este é você. Essa árvore, da maneira como ela chegou, como ela está, é o seu reino, é o seu poder, é a sua autoridade. Mas esse mensageiro é um mensageiro de Deus para você. Porque se você não se arrepender do seu mal, dos seus pecados, se você não procurar fazer o bem aos pobres, aos necessitados, aos famintos, aos enfermos, aqueles que você tem que cuidar deles no seu reino, se você não mudar e ter a sua arrogância quebrantada, se você não permitir que Deus mude a sua natureza e deixar o seu egoísmo, você será assim, como essa árvore que vai perder toda a sua formosura e será alimentado junto com os animais e terá sua cabeça molhada pelo orvalho da noite. Ele ouviu aquilo e passaram-se 12 meses. E Nabucodonosor chegou na varanda do seu palácio e olhou todo o seu império, e ele declarou naquele momento assim: ninguém é poderoso como eu, ninguém é maior do que eu. E diz a Bíblia no profeta Daniel, capítulo 4, que ele não terminou de dizer essas frases, e caiu sobre ele tudo aquilo que ele tinha sido previamente revelado lá no sonho. Mas como ele não teve o seu coração quebrantado para mudar esse desígnio na história da vida dele, então isso veio e ele foi acometido. E viveu 7 anos assim, até que Deus tocou no coração dele, para ele entender que ele necessitava era de um Deus vivo na sua vida, para ele ser quebrantado, para ele ser mudado. E Nabucodonosor então entendeu que a vida dele, que o reino dele, só poderia ter significado, e significado verdadeiro, e ele voltar a ser um rei realmente, se ele tivesse a vida transformada em Deus, crendo no Deus verdadeiro. E ali fala ele mesmo, que ele teve a sua vida quebrantada, e que ele clamou o perdão a Deus, e pediu a misericórdia a Deus, e pediu que Deus o orientasse para que ele pudesse fazer como seria a vontade de Deus para cuidar do povo, para cuidar dos outros, para cuidar do seu reino. E aí foi-lhe restituído o reino, e aí a sua história foi transformada. O que nós vemos num tempo como esse é uma palavra profética, e que precisamos clamar, nós que somos um povo que estamos sofrendo, nós que somos um povo que somos necessitados, nós que precisamos de que líderes possam estar conforme o coração de Deus, não apenas porque apresentam na sua boca que creem num Deus, mas crer num Deus é viver conforme a vontade desse Deus. E a arrogância e toda a falta de temor a Deus e toda a condição de não socorrer os necessitados, os enfermos, os necessitados, será julgada por Deus. Mas Deus lança hoje, através da palavra dele, a todos estes que estão vivendo a mesma realidade, seja nós como povo, seja aqueles que lideram, que governam, que possam entender e buscar o Senhor. E isso é o que transforma. A mudança, a transformação, a cura, a vitória vem de Deus. E antes que Deus mude o governo, precisamos pedir que Deus mude o coração daqueles que estão no governo, para que possam entender que se verdadeiramente é uma nação,
em que tudo tem que ser para Deus, então Deus é quem precisa falar aqui nesta nação. Que Deus nos abençoe e que a mudança e que a transformação vem pelo clamor. Clamemos pelo Brasil, pelas famílias, pelas vidas, e esta é uma obra da igreja. Que Deus te abençoe.